templo e eles então encontram na porta do templo, chamado Formosa, ali um coxo, um aleijado de nascença, que há 40 anos era posto lá para pedir esmolas. E ele então pede essas esmolas a Pedro e João. Pedro e João então entregam algo que ele não esperava. Ele queria uma esmola, ele queria algo físico, ele queria dinheiro. E então Pedro e João, como discípulos, eles falam imediatamente: olha, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e seja curado. E ele puxou, levantou e foi curado. Aquele povo que lá estava se maravilhou com aquilo. E voltaram os olhos dele, tanto o coxo quanto a cidade, voltaram os olhos dele para Pedro e João. E Pedro e João então direciona e corrige imediatamente isso. Porque os olhos estavam neles. E então eles dizem: olha, por que vocês estão se maravilhando por causa disso? Por que se maravilhais por causa disso? Como quem diz, preste atenção, alguém que era coxo, aleijado há 40 anos de nascença, agora estava pulando, saltando e dançando para o Senhor. Então não há nada pequeno nisso. Porém, comparado com aquilo que Pedro e João estão querendo que eles olhem, que eles percebam, sim, ele diz: por que vocês se maravilham com isso? Na verdade, tem algo muito maior e muito mais poderoso. Não se maravilhem com aquilo que Deus pode dar, mas se maravilhem com aquilo que Ele verdadeiramente é. E então nós vimos em várias passagens da Bíblia, eu quero citar algumas aqui, que quando se trata de Cristo, Cristo verdadeiramente é comida. Nós falamos a respeito de mudar os nossos conceitos, todos nós sem exceção, independente de virmos de religiões, de outras crenças ou até mesmo sem religião, temos conceitos e dificilmente, quando se trata de ir para a palavra de Deus, nós temos a revelação de que nós precisamos comer de Cristo. Nós necessitamos comer de Cristo. Nós deveríamos desejar e nos esforçar para comer de Cristo. Por isso eu digo, é necessário mudar conceitos, pois a Bíblia, ela é um livro que fala sobre comida. A Bíblia é um livro que fala sobre alimento. E eu peço aos irmãos que estão aqui que não deixem de estarmos juntos, pelo menos nos próximos 2, este mais 2, total de 3. Pois o que o Senhor me trouxe nesses dias, não tem como passar em menos de 3 cultos. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos ruminar. Se fôssemos falar disso hoje, iria muito longe. Mas hoje é um início. Por isso eu te chamo, querido. Nós vamos ruminar essa palavra. Tem tantas coisas que o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que é da parte dele trazer isso para a igreja. Amém? E vimos também, amados, que quando se trata, coloca para mim Deuteronômio 15, 19, ainda não precisa abrir, se você quiser, eu só quero projetar parte da introdução, preciso ser rápido nisso. Deuteronômio 15, 19, diz: todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, e machos, o macho santificarás ao Senhor teu Deus, com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Preste atenção, a palavra de Deus, ela nos orienta no Primeiro Testamento, que a primeira cria de cada animal, o primeiro a nascer de todos os animais, eles não poderiam ser usados, como exemplo, o boi não pode ser usado para puxar o arado. Não. A ovelha não pode ser usada para tosquiar a lã. Não, não é para isso. Todo primeiro não deve ser usado para servir e nem para gerar riqueza. Como alguém que coloca no arado para fazer algo para si, como alguém que tosa a lã, vende para gerar riqueza. Não. Por quê? É simples, querido. Porque todo primogênito no Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, ele é uma sombra daquilo que viria. O Primeiro Testamento, ele nos leva a enxergar, a começar a ver
o contorno daquilo que em Cristo vai ser totalmente claro e visível. Amém? Então, quando ele aponta para o primogênito, o primeiro aqui, todo primeiro representa Cristo. Todo primogênito representa Cristo. E por isso que não deve ser posto para fazer coisas. E por isso que não deve ser usado para gerar renda, como alguém que vende a lã e torna em dinheiro. Então, para que é o cordeiro? Para que é o primogênito? O próximo verso, por favor. Verso 20. Perante o Senhor teu Deus, os comerás de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher. Então, a palavra nos orienta que o primeiro não deve ser usado para coisas, e nem para gerar riqueza, mas deve ser comida. Amém? Ô Miriam, Cristo aí embaixo não deveria tem uma caixinha com microfone. Com a intenção Me dá aí, de por favor. ser posto no arado para fazer coisas, onde aquele que o busca, só busca com a intenção de troca, ou ser usado como fonte de riqueza, como a ovelha que foi vendida a sua lã para gerar lucro. Cristo não é fonte de lucro. Cristo é comida. Se não tiver aí, não precisa procurar não, depois eu vejo. Quero comentar algo rapidamente para poder colocar todos. Ainda no Antigo Testamento, em Êxodo, nós temos não tem problema não. A parte que mostra quando o povo, o Israel, estava preso no Egito. Esse povo, então, como escravo, preste atenção, o que foi preciso, qual foi a última coisa que eles precisaram fazer para serem libertos do Egito? Amém? Diante da última praga, da 10ª, Deus instrui e Moisés, então, passa a instrução para o povo a respeito do cordeiro que eles precisavam comer. A instituição da Páscoa. Amém? Quantos lembram disso? Então a palavra de Deus lá em Êxodo, não vamos abrir, mas ela nos diz, ela nos mostra que eles precisaram comer do cordeiro, de todo ele, com ervas amargas, comer das patas, das vísceras, da cabeça, todo ele. E depois disso foram libertos. Mas antes foi necessário comer do cordeiro, e o cordeiro também aponta para Cristo. Amém, igreja? Comentamos, na verdade isso não comentamos no culto, mas eu quero mostrar para você. Tem uma passagem onde, já no deserto, o povo de Israel, pela demora do líder, Moisés sobe ao monte, ele se demora cerca de 40 dias, o povo então vai a Arão, que ali era o sacerdote, e o povo pressiona para fazer um bezerro. Na verdade, o pressiona para fazer um Deus para eles. E Arão então pede o ouro e confecciona um bezerro de ouro. E ali então, diante daquele bezerro de ouro, toda Israel se prostra, adora, declaram: este é meu Deus, este é o nosso Deus que nos livrou do Egito. Adoramos, ofertaram, sacrificaram diante dele. E Moisés faz uma coisa muito curiosa quando ele volta. Depois que Moisés volta, querido, ele simplesmente quebra as tábuas da lei que ele trouxe diante daquilo que ele viu, a idolatria do povo adorando aquele bezerro, e ele pega aquele bezerro de ouro, bota no fogo, queima, moe, torna em pó, pega esse pó do ouro, ele lança na água, a palavra fala que foi aspergiu sobre a água, e essa água agora com o ouro, ele dá para todo o arraial, todo o povo agora beber. É curioso porque em certo momento não se compreende por que é que ele está fazendo isso, mas a questão e a relação é simplesmente que ele está mostrando para o povo que estava querendo adorar e declarar que aquilo lá era um Deus, mas ele estava mostrando o verdadeiro Deus é um Deus que de fora vai viver dentro. É necessário que a gente coma este do Senhor, se alimente do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E este Deus de vocês, como alguém que diz agora, tenta colocar para dentro, tenta fazer ele agora como alimento, mostrando para o povo que isto ali não é Deus, e estavam errados. O intuito era mostrar, porque Deus é necessário que ele seja alimento e viva, e nós comamos dele.
e estes que vocês estavam adorando e ofertando, não é Deus, pois não serve como alimento. Quantos estão me entendendo? Só deixa eu ler esse texto, porque eu não li no culto passado. Êxodo, capítulo 32, verso 19, coloca para nós. Só acompanha aqui, eu quero ser breve nisso. Êxodo, capítulo 32, verso 19, quero ler até o 21. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, verso 20. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. Amém, queridos? Só para mostrar o texto para você, pois esse nós não lemos semana passada. Vimos também quando o Senhor, Ele declara que, explicitamente, que a carne dele é comida, que o sangue dele é bebida. Amém? Agora esse eu quero que você abra. Vai para o Evangelho de João, capítulo 6. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 55 com a igreja. Amados, importante, eu peço aos irmãos, e eu te incentivo, querido, que apesar de termos o telão aqui, que você não fique dependendo do telão, que você não dependa, inclusive, de Bíblias em celular, tá? Mas que você não abra mão da Bíblia, do papel, que você realmente, caso você tenha, traga, não deixe de vir com a sua Bíblia, caso você não tenha, invista em uma boa Bíblia. Fazia algum tempo que alguns irmãos estavam pedindo para nós termos algumas Bíblias, a tradução que usamos Almeida, Corrigida e Fiel, a Bíblia da versão trinitariana, e estamos nos organizando ali. Os líderes essa semana vão levar. Aqueles que quiserem adquirir, vamos fazer um pedido, podem encomendar, tá? Invista numa boa Bíblia, querido, tá? E acredite, uma boa Bíblia ela não é cara, comparado com aquilo que ela pode nos dar. Comparado com outras coisas que gastamos o mês inteiro a respeito de lanches e coisas que não servem de alimento verdadeiro. Invista na sua vida, invista numa boa Bíblia, letras grandes que realmente dê vontade de ler, de se alimentar. Tá? Evite as letrinhas miúdas, pois aí também é ruim. Né? A vista não ajuda, a letra não ajuda, aí fica ruim. Amém, queridos? Então vamos lá. João, capítulo 6, a partir dos 55. Veja o que o Senhor diz. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nesses 3 versos tem coisas tão poderosas, amados. Primeira coisa que precisamos entender, que Cristo é alimento, e que se nós não entendermos a relação de alimento, de comida, de desejo, de ansiar de comer do Senhor, quando eu venho para cá, eu preciso entender, eu estou indo com fome, eu quero comer do Senhor. E o que você precisa fazer? É necessário que você se esforce para comer. Porque é possível que vão surgir distrações, o próprio calor, é possível que possa vir distrações como cansaço e sono por algum motivo. Irmão, se você não se esforçar, o alimento que está sendo dado a todos, infelizmente, ele acaba alimentando diferente cada um. Na reunião de líderes, eu perguntei aos irmãos, o alimento que é entregue aqui é entregue a todos, sem exceção. Mas todos recebem esse alimento da mesma forma? E a resposta foi não. Por quê? Depende da fome, do esforço em se alimentar. Depende do quanto aqueles que aqui vêm anseiam por essa comida. Porque senão, irmão, uma mosca vai te distrair para que tu deixe de se alimentar daquilo que o Senhor quer te entregar. Quantos estão me entendendo? E aí, amado, o Senhor diz, verdadeiramente, a minha carne é comida, verdadeiramente, o meu sangue é bebida.
E aí no verso 56, algo poderoso que ele diz: quem come a minha carne, preste atenção nisso, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Para eu estar nele, eu preciso comer de Cristo. Quem verdadeiramente não come do Senhor como alimento, e isso, irmão, é constante, não permanece nele. Aquele que não se esforça para comer do Senhor constantemente, não permanece nele. Apesar dele nunca deixar de estar em ti. Mas nós precisamos permanecer nele. Amém? E o verso 57 traz outra grande questão. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Jesus está dizendo, eu vivo os meus anos aqui, todos eles, é com o propósito de viver pelo Pai, de viver para obedecê-lo, de viver para Ele. Amém? E aí ele diz, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Muitos dizem, Senhor, a minha vida é tua, mas quando é na prática, não conseguem abrir mão de uma lasca de unha da sua vida para viver por Deus. Por quê? Porque não se alimentam do Senhor. A única maneira de eu e você vivermos por Ele é comermos dele. É nos relacionarmos através de que Cristo é verdadeiramente comida. Amém? João, capítulo 1, verso 14, por favor, projeta para nós. Diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? A minha carne verdadeiramente é comida. Veja, o Verbo, a palavra, se fez carne. Esta carne que o Senhor tanto declara que é o alimento, amado, é o Verbo, é a palavra. Como eu me alimento do Senhor? A palavra. Mas eu preciso entender algo. Há algo da parte de Deus que Ele quer revelar para a igreja sobre a visão de entender que temos a necessidade de comer. Porque o que eu estou falando aqui não é novidade, eu acredito, para a grande maioria. Falar o quê? A palavra de Deus é alimento. É possível que todos nós já ouvimos isso. Mas o ponto, querido, eu estou falando de ter revelação de que é comida, que eu preciso de comida, que eu necessito de alimento. Ao ponto de que todos nós, amado, antes de sair de casa para suas tarefas, para o seu trabalho, de manhã cedo, poucos deixam de tomar um café da manhã. Poucos, ou eu digo que nenhum, durante o dia de hoje, deixaram de comer comida natural. Por quê? Porque eu tenho fome. E porque eu sei que se eu não comer, eu fico fraco e eu morro sem comida. É disso que a palavra de Deus está nos falando. Ter revelação de que Ele verdadeiramente é comida. Não é uma palavra simbólica. E se eu entendo e é revelado a mim que Ele é comida, eu e você, queridos, não vamos ficar mais nenhum dia sem comer da palavra que é Cristo. Você vai desejar pela sua manhã, assim como você deseja sentar e tomar um café da manhã, antes você vai desejar comer do Senhor, pois este é o alimento que precisamos. Antes você vai desejar se alimentar daquilo que é necessário. Quantos estão me entendendo? Amém, amados? De certa forma, isso que nós falamos. E agora, eu quero ler ainda, já dentro do tema de hoje, da onde nós vamos um pouco mais além, em Gênesis capítulo 2. Lemos esse texto, abre a sua Bíblia lá em Gênesis. Eu quero enfatizar algo para poder entrarmos no assunto de fato que o Senhor falou ao meu coração para trazer para a sua igreja. Gênesis capítulo 2, versículo 15.
Gênesis capítulo 2, versículo 15. Se você está aí, pode dar um glória a Deus? Amém? Então aqui nós temos uma ordem dada por Deus. A primeira ordem que o Senhor dá ao homem. E veja que não se trata de uma opção, não se trata, olha, Adão, eu sugiro que tu faça isso. Olha, Adão, se tu puder, faça tal coisa. Não, ele está dizendo, ordenou Deus. É uma ordem da parte de Deus. Não deveria ser opção ao homem isso aqui que o Senhor vai falar. E no verso 15, acompanha comigo, diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim, no Éden, para o lavrar e o guardar. Verso 16, e ordenou, aqui foi dada uma ordem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Amém, irmãos? A primeira ordem de Deus ao homem foi, coma de toda a árvore do jardim com liberdade. Tudo aquilo, e detalhe que tudo aquilo que está no jardim foi Deus quem criou. É tudo do Senhor. Porém, de todas essas árvores, tem duas questões que nós precisamos observar. Precisamos observar aquilo que ele fala, que é o centro do que é comer certo, pois Deus está dizendo, Adão, coma certo. O que é comer certo? Tudo que é meu, se alimente disso. Principalmente daquilo que está no centro, daquilo que é o meio. De toda a criação existe algo que é o centro, que deve ser o centro do desejo do homem também de se alimentar. Amém? Olha o verso 7, por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriente, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, de tudo aquilo que o Senhor diz, homem, coma, eu ordeno. Tem algo que é o centro, que é a árvore da vida. A árvore da vida é o meio, é o centro de tudo isso. E essa árvore da vida, ela é uma tipologia, ela é o próprio Cristo, querido. A árvore da vida é aquilo que o homem se alimentava para perdurar pela eternidade. Veja bem, a árvore da vida, ela continha a vida eterna. Era necessário então que o homem pegasse dela e comesse. Tanto que depois da queda, o que acontece? O Senhor impede que agora o homem coma da árvore da vida, para que não vive eternamente. Você entende? Então, amado, a direção é que a gente deva se alimentar daquilo que é a vida de Deus. É necessário então que diante de todas as opções que Deus deu, algo precisa ser o centro, está no centro, Ele colocou no centro. Coma certo, diz Deus ao homem. E essa direção é dada para nós. Nós precisamos comer certo. Porém, ao mesmo tempo que Ele diz para comermos certo, que isso significa daquilo que é dele, principalmente aquilo que é a vida eterna, que é a árvore da vida, que é Cristo, tem algo que Ele diz, mas não coma errado. Amém, querido? Volta lá, verso 17 agora. Ali no final do verso 9, ele disse, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também está. Então ele criou todas as árvores. No centro, a árvore da vida. E também a árvore está lá. Do conhecimento do bem e do mal está junto. Qual que é o ponto? Ele diz, coma de tudo. Principalmente daquilo que é o centro. Agora o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, querido? Então ele está dizendo, homem, coma certo. Se alimente de Cristo. Mas não coma errado. Existe algo que no meio de nós é comer errado, é se alimentar errado. E o homem aqui comeu errado, irmão. Quando a gente vê o que Eva fez, e a ordem era para se alimentar de Cristo, a gente vê que a serpente vai falar com Eva. E a palavra de Deus diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável. Era algo que
ansiava pela sua forma. Ao olhar, ela tinha fome de comer aquilo. Ela queria comer aquilo. Ela ansiava comer aquilo. Muitas vezes eu e você temos desejo de comer coisas que o mundo nos oferece, pois é isso que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos o desejo de voltar a comer as velhas comidas, como o povo no Egito desejou voltar, viver como escravo para comer os peixes, a cebola, o alho, aquilo que dava, porque estava cansado de se alimentar do maná. Estava cansado e chama, não queremos mais esse pão vil, que é o maná. E o maná também aponta para Cristo, que deve ser comida. Quando nós deixamos de comer, deixamos de sentir prazer, deixamos de ansiar pelo verdadeiro alimento que Deus nos ordena comer, os nossos sentidos naturais vão começar a desejar aquilo que o mundo oferece. Aquilo que, quando éramos escravos, comíamos. Aquilo que os ímpios comem. Tudo demais. Amém, querido? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Agora, eu gostaria de trazer algo. Que você fosse lá para Mateus, por favor. Na verdade, antes de Mateus, vai para Isaías. Isaías, capítulo 55. E o assunto é comida. Nós precisamos nos alimentarmos de Cristo, querido. Isaías 55, deixa eu ler com você, versículo 1 e 2. Isaías 55, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Fala, irmão, se não encontrou. Se tu não encontrou, tu não diz amém, irmão. Então tu está mentindo, não posso te influenciar a mentir, né? Quem encontrou, diz amém. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 55 de Isaías, verso 1 diz: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Eu quero ficar até aqui. Amado, a palavra de Deus está nos instruindo através do profeta Isaías a respeito de algo que viria, está apontando para Cristo. Este alimento, quando ele diz, olha, vinde, beba, coma, aquele que tem sede, todo ele, não há mais restrição. Em um certo momento, entendeu-se que havia restrição para um certo povo, para um número restrito de servos. Mas o Senhor então disse, não, os servos não eram dignos. Agora, vão às ruas, chamem todos os convidados. Todos que encontrarem, bons ou maus, não há mais restrição. As portas da graça foram abertas. Todos que quiserem, todos que têm sede, todos que têm fome, venham, comprem de graça. Tem sede? Venha e beba de graça. E o ponto que eu quero ressaltar é, assim como Deus orienta para o homem, lá em Gênesis, dizendo, coma certo. Como alguém que diz assim, ó, se esforce para colher das árvores, para olhar para as árvores certas. Ande perto das árvores certas. Está no jardim, tem todas as árvores, o centro é a árvore da vida, principalmente o que está no meio. Se o homem cruzava da esquerda para a direita, de ponta a ponta, de cima a baixo, ele passava pelo meio. E ele sempre, então, encontrava a árvore da vida. Esta deveria ser o centro. Cristo é a árvore da vida. Então, ele nos orienta, coma direito, coma certo, mas não coma errado.
Não ande perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pare de investir o tempo. Aqui está falando sobre dinheiro em Isaías, preste atenção. O nosso maior investimento que podemos colocar em alguma coisa não se trata de dinheiro, se trata de propriamente tempo. Porque tempo é vida, ou o teu dinheiro vale mais do que a tua vida? De maneira alguma, amém? Então, quando se trata de investir, querido, lá, o homem caminhando, a sua vida andando, não gaste a sua vida perto daquilo que não deve comer. Tanto que foi o problema que quando a serpente chegou em Eva, o coração de Eva já estava desejando. E se você vai ver, a palavra de Deus diz que o que se tornou o centro do jardim para Eva agora mudou, não é mais a árvore da vida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que Deus nunca colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro, mas para Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal se tornou o centro. Quantos estão aí? Amém? Porque ela desejava, ela olhava, ela ansiava, ela passava perto. Ela flertava com aquilo. A serpente viu esse desejo no coração e foi em Eva. E aí acontece a queda. E Isaías aqui diz para nós, verso 2, por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? Amado, por que eu e você estamos gastando a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, investindo naquilo que não é verdadeiramente pão? Por que desprendemos tanto tempo, tanta atenção naquilo que verdadeiramente não é comida? Ah, mas faz parte. Pois é. Todo o jardim estava lá. Deus nunca colocou uma cerca, um muro proibindo. Estava lá, ao alcance do homem, o tempo todo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê, querido? É necessário, assim como Adão, Deus nunca proibiu, mas é necessário, assim como Adão, eu e você, nós precisamos decidir comer certo. Porque o mundo está à disposição. Está tudo à disposição. Mas Cristo ser alimento precisa ser algo revelado, algo realmente transformado, um desejo que vem do Espírito Santo, e eu creio em nome de Jesus que Ele está gerando essa fome em ti nessa noite. Onde você simplesmente não consegue mais ignorar, onde você simplesmente vai se esforçar para não perder um grão deste alimento que vem da parte de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, por que gastamos o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, naquilo que é temporário, naquilo que é ilusão, naquilo que a traça e a ferrugem consome? Ouve-me atentamente e comei o que é bom. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. A gordura aqui, querido, aponta para a parte de maior suculência, de maior prazer. Pois Cristo, quando nós começamos, preste atenção, talvez alguns estão aqui e hoje você chega aqui realmente com fome, com desejo. Eu vejo alguns irmãos anotando, porque eu não quero perder nada, porque hoje você está transformado no paladar, porque começou a comê-lo. Mas talvez alguns aqui hoje, querido, estão aqui, talvez pela primeira vez ou não, mas você tem dificuldade para comer certo. É uma grande dificuldade se alimentar certo. E o alimento, eu estou falando de estar aqui ouvindo isso. Eu só olhar para a nossa vida natural, eu quero testemunhar, querido, o quanto que é difícil. Eu falo por mim. O que é um alimento certo, naturalmente falando? Prato, pensa aí, hoje, domingão. O que tu comeu? Como é que estava o teu prato no almoço? Domingo é dureza. Mas, amado, um alimento certo deveria ser metade do prato salada. É rúcula, é brócolis, é alface, é tomate, é cenoura. Quantos estavam com o prato metade de salada hoje? Eu vou levantar minha mão porque hoje, pela honra e glória do Senhor, eu estava. Preste atenção. Aquilo que era extremamente difícil, o paladar não gostava. Eu te digo, querido, Deus tem falado conosco. Quando eu falo eu lá em casa,
a se alimentar melhor, a transformar algo, se esforçar para comer aquilo. E eu digo para você hoje que Deus mudou o meu paladar, tirando gordura, tirando açúcar. Você sabe que você não tem noção da tua voz, mas quando você está com fone aí. Hoje eu como com gosto a salada, porque Deus mudou o paladar. Não tem mais o açúcar para inflamar, para adulterar o gosto verdadeiro daquilo que Deus nos dá. Amém? Agora traz para o espiritual. Hoje talvez seja difícil se alimentar certo, mas você, eu, conforme você foi se esforçando todo domingo, toda célula, indo ao encontro com Deus, consolidação e maturidade, Deus foi mudando o seu paladar. E hoje você sente prazer em comer dele. Quantos estão me entendendo? Amém, querido? O Senhor faz isso conosco. Só que é necessário decidir comer certo. Ninguém vai te enfiar o alimento certo goela abaixo. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei. E cearei com ele, pois a palavra de Deus é um livro que fala sobre comida. Ele fala: eu vou entrar e a gente vai comer juntos. Juntos. Quando nós nos alimentamos do Senhor, os nossos olhos se abrem. Aqueles discípulos na estrada, caminho de Emaús, quando eles sentam na mesa e o pão então é partido, ou seja, na mesa, na hora de se alimentar, os olhos deles se abriram. É isso que o Senhor faz quando nós nos alimentamos dele, que é o pão, que é verdadeiramente carne. Amém? Glória a Deus. Vai lá para Mateus 22. Sabe, irmãos, quantos já foram num bom churrasco, assim? Sabe aquele churrasco bom? Que fica saindo carne direto, assim, ó, não para, e nem vai para a mesa, vai só servindo, vai petiscando aqui. Ei, carne é proteína, carne pode, tá, irmão? Tira a gordura, tira açúcar, tira os doces, mas carne vai. Presta atenção, sabe aquele churrasco bom que tu fica, conversa boa, presença boa, glória a Deus, comida boa, aleluia. Tu pode perder horas ali, amém? Quantas horas que dá para aguentar num churrasco desse, se alimentando? 1, 2, 3 horas, irmão? Vai 3 horas no churrasquinho? Olha, irmão, eu estou devendo churrasco para os irmãos lá em casa. Ó, os irmãos já se manifestam na hora. Eles sabem, eu também. A questão, querido, eu estou falando disso porque, de fato, nós não temos nenhum problema de ficar horas nos alimentando naturalmente. Quantas horas tu está disposto a se alimentar do Senhor nessa noite? Qual que é o tempo limite que o pastor tem para entregar alimento da parte de Deus para ti? Eu sei que amanhã é segunda, mas qual que é o prazo que o Senhor tem, que tu permite que o Senhor te alimente, que Ele te sirva? A gente tem que cuidar para não sermos limitadores do alimento que Deus tem para nos dar. Mas para desejarmos muito mais do que qualquer coisa que o mundo dá, desejarmos o alimento que é do Senhor. Amém? Vamos lá? Você está com fome aí, irmão? Amém. Aleluia! Mateus 22, parábola das bodas. Amém, querido? Então preste atenção. Eu te encorajo a não deixar de estar aqui pelo menos nos próximos 2, pois tem tanta coisa da parte de Deus que eu gostaria de falar, mas não dá hoje, infelizmente, tempo. Tá? Eu também tenho que ter misericórdia dos irmãos com isso. Vamos caminhar então, parábola das bodas. Eu quero ler com você toda ela. E eu preciso comentar algumas coisas. Mateus 22, a partir do versículo 1. Se você está aí, dá um glória a Deus. Diz assim, acompanha comigo. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, verso 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo,
Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, irmãos? Deixa eu perguntar, quantos é a primeira vez que está ouvindo essa parábola? Você pode me dizer? Amém, ela lia assim certo, a glória a Deus. Tem alguns. Preste atenção, querido. Esta parábola, na verdade, para não dizer todas, mas a grande maioria daquilo que o Senhor trouxe em suas parábolas é voltado para o reino dos céus. Reino dos céus, amém? O reino dos céus é diferente de salvação eterna. Eu não vou entrar nesse aspecto hoje, mas reino é diferente de vida eterna. Reino é diferente de salvação. Esta parábola é uma passagem, uma palavra que Jesus Cristo está direcionando para aqueles que são dele, para aqueles que são salvos, para aqueles que creem no seu nome e confessam com a boca. Amém? Estes são do Senhor. E tudo diz respeito ao reino. Tudo diz respeito ao reino e aqueles que não estarão reinando com ele serão disciplinados no milênio, no ano milenar. Amém, queridos? Nós vamos começar a falar mais disso nos próximos cultos, mas eu quero me atentar a outro ponto aqui. Aqui o que simplesmente nós vemos é o rei que decidiu fazer as bodas do casamento do seu filho. O Deus Pai, a respeito da festa, das bodas, daquilo que é servido, a um banquete servido no seu casamento. E eu quero me atentar com você, verso 2 diz: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino é semelhante a isso, porque o Senhor está nos chamando também para o reino. O problema é que muitos estarão como estes servos aqui, serão chamados, mas não vão decidir ir, pois estarão ocupados, utilizando aquilo que é do seu trabalho, o seu dinheiro, naquilo que não é pão, naquilo que não é verdadeiramente comida. E vão ignorar o chamado do Senhor para comer. Porque bodas fala de uma festa com comida, querido. A Bíblia é um livro de comida, nos convida a comermos. É necessário termos fome disso. Verso 3. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Esses primeiros servos aqui são os profetas. Esta parábola, ela traça uma linha de tempo praticamente da Bíblia inteira até hoje, nos nossos dias. Nós vamos caminhar agora, muito brevemente, porque não é o objetivo dessa noite. Mas em outro momento nós vamos falar. Mas preste atenção, esses primeiros servos do verso 3 são os profetas, que apontaram, que declararam, que falaram. Chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Isto está apontando, estes são os judeus. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, não desejaram. O Senhor foi negado para aqueles que eram dele.
Amém? Quantos estão me entendendo? Seguindo, verso 4. Depois, eles não quiseram, depois enviou outros servos. Diga, outros servos. Os primeiros discípulos. Fala, irmão, agora vamos lá, igual crente. Os outros servos são os primeiros discípulos. Amém? Veja como muda. Aquilo que os profetas trouxeram foi um convite, dizendo, olha, vem para as bodas. Não quiseram vir. Tudo que os profetas falaram foi daquilo que viria. O Antigo Testamento é uma sombra do que viria a se mostrar claramente. Amém? Agora muda. Veja que agora com os discípulos, os primeiros discípulos, a história muda. O que mudou? Simplesmente porque o Verbo se fez carne, morreu, habitou entre nós, subiu aos céus. E agora quem é que começa a levar o Evangelho? Os discípulos, amém? E o que acontece na primeira igreja, nos 2 primeiros séculos? Diga, o que, pastor? Perseguição. O que aconteceu com os primeiros discípulos? Mortos. Amém? O que eles anunciaram? O que é diferente do que os profetas anunciaram? Os profetas, juntamente também com o Pentateuco, a respeito da lei, a respeito dos mandamentos, a respeito de sacrifícios, o que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? E agora os discípulos estão anunciando o quê? Não tem o que ser feito, tem em quem crer. Eles estão dizendo, agora não tem mais nada para fazer. Sabe aquele cordeiro que tu antes imolava e sacrificava? Não precisa mais matar, porque agora os discípulos vão apresentar. Ei, o bezerro foi morto. Ei, o banquete está posto. Só vem comer, só vem se alimentar. Olha só. Verso 4. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados. Olha só, Deus está dizendo, diz agora aos convidados, diferente dos primeiros, que tenho o meu jantar preparado. Lembra que cantamos? Eu não trouxe nada para a mesa? Pois é. A condição de vir sentar e cear é não trazer nada, porque o jantar já está posto. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, só fome e sede. É isso, vem. É isso que está sendo dito. Olha, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos. Já foi morto. Não é necessário mais matar, não é necessário mais fazer, porque Cristo veio, fez e consumou, está pronto. Amém? Já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Tem que pagar quanto para entrar? Nada. O que eu tenho que levar? Nada. E então, traz a tua fome. Se prepare para vir para as bodas. Se prepare para estar nessa festa. E o que aconteceu? Eles negaram. Eu quero muito falar com a igreja nas próximas semanas sobre níveis de mesa que Deus tem nos chamado. Deus nos chama para níveis de mesa. Aqui é um nível de mesa. O culto é um nível de mesa. A plataforma de oração é um nível de mesa. Decidir liderar uma célula é um nível de mesa. Relacionamento em níveis diferentes com o Senhor, onde o alimento que Ele dá cada vez é mais sólido. O primeiro nível de mesa, Ele serve leite, porque somos meninos inconstantes, imaturos no espírito, que não conseguimos nem nos alimentar sozinhos. É necessário que alguém venha, mastigue, como a mãe faz na sua gestação, ela come o alimento, o corpo transforma em leite para então alimentar o bebê, que nem sozinho consegue se alimentar. Assim somos nós espiritualmente no começo. Alguém precisa comer, mastigar, dedicar horas durante a sua semana para trazer um alimento, e a gente bebe como leite. No começo é assim. A questão é que se tu come bem desse leite, tu deve amadurecer. E o Senhor te chama para uma outra mesa, onde agora Ele vai te servir um outro alimento. O problema, querido, é quando a gente não quer trocar de mesa. A gente quer ficar tomando leite o tempo todo. Eu me contento só com o leite, só com aquilo que os outros podem me dar. E eu vou te dizer uma real e uma grande verdade. Eu e você, sim, somos alimentados e precisamos.
Mas o verdadeiro propósito, eu e você fomos chamados para servir as mesas. Tem tanto que eu gostaria de falar hoje, mas vai ficar para os próximos domingos. Está tudo pronto. E o que aconteceu? A resposta deles. Eles, verso 5, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então, ou seja, eu tenho coisa para fazer mais importante do que ir. Eu tenho trabalho muito mais importante, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Na verdade, querido, o nosso tempo, a nossa vida, ela está dedicada àquilo que é prioridade para nós. Por isso que eu estou te chamando, eu em nome de Jesus, que o Espírito Santo te revele, para que você entenda hoje o seu relacionamento com Cristo como comida. Porque comer é uma prioridade de todo ser humano. Quando Cristo se torna uma relação, nós e Cristo temos uma relação de comida, de alimento, você vai priorizar aquilo que é necessário, aquilo que é comida. Você não vai mais colocar para segundo, terceiro, quarto. Você não vai mais comer uma vez na semana e se contentando com leite. Quando alguém precisa mastigar para te entregar. Você vai buscar o verdadeiro alimento. Você vai aceitar os convites do Senhor para mesas diferentes, pois a maturidade está crescendo em ti. E essa maturidade é Cristo crescendo em você. Pois Ele quer se alimentar de outras coisas. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Os primeiros discípulos se tornaram mártires. Amém? Vamos seguir. E o que aconteceu? O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Essa cidade, Jerusalém, ela foi incendiada. Isso aqui é história, irmão, já aconteceu. Preste atenção. Isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito manda incendiar Jerusalém. Busque, você vai ver, isso aqui já aconteceu. O ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi tomada por fogo pelo imperador Tito. Pois é, a palavra de Deus diz, foi Deus que enviou, porque eles mataram os meus servos. Amém, queridos? Vamos continuar? Então diz aos servos, sabe quem é esses servos aqui? Diga, quem, pastor? Eu e você. Eu e você somos os servos. A partir de agora que você está aqui, tu é o servo. Pode ser que antes de chegar aqui, tu foi o convidado. Porque alguém te chamou. Amém? Mas agora somos nós nessa história. O tempo é hoje. O tempo é agora. Preste atenção. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, como alguém, poxa, está tudo pronto, a obra foi consumada, não há como voltar naquilo que foi realizado. Eles não quiseram vir, chamei, eles mataram os meus servos, não, mesmo com o bezerro e os cevados mortos, não quiseram se alimentar, não quiseram vir às bodas, buscaram outras coisas e não aquilo que eu tenho para oferecer. Não querem este alimento. E aí, então ele diz, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha só agora, este verso 9 tem total relação com o ide de Jesus, lá em Mateus 28, 19. Amém? Veja, agora ele diz, ide, pois as saídas dos caminhos, agora vai ser para os confins da terra, agora vai ser para outros lugares, agora vai se abrir as portas, não mais apenas os judeus, mas as portas se abriram para quem? Para todos. Para mim e para ti. Eu e você fomos chamados aqui. Amém? Ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Esses são os gentios, os não-judeus. Veja, verso 10. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Isto aqui é uma linha de tempo que se dá após os primeiros discípulos como mártires. Até hoje, ainda estamos chamando, ainda estamos convidando, ainda estamos servindo mesas para aqueles que têm fome, que estão dedicando seu dinheiro, sua vida com aquilo que verdadeiramente não é comida. Saindo pelos caminhos,
Ajuntaram todos quantos encontraram. Veja isso aqui, uma descrição da igreja. O que é igreja? É isso aqui. Tanto maus como bons. Sabe o que é esse maus e bons, irmão? Igreja. Isso é igreja. Isso é o corpo de Cristo. Isso é a noiva do Senhor. Nós, maus e bons, todos vindo pela porta da fé em Jesus Cristo. Independente de ser mau ou bom, a salvação, a ida até o Senhor é por graça. É para todo aquele que tem fome. É para comprar de graça, a palavra diz.